Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos, mais uma quinta-feira, quinta de Evangelho, né, Iris? Quinta de fazer Quintas do Evangelho ao vivo, que tinha um tempo que você não fazia, que você estava de férias. Não foi. Acabei ficando sozinho. Foi um week off. Licença prêmio, ela ganha licença prêmio do escritório dela. Não foi umas férias, foi uns diazinhos, entendeu? Para você ficar com saudade. Então, de mim. retorno. Boa tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Nessa época do ano, que para mim é a melhor época do ano. Olha, eu vim até com um brinquinho de árvore de Natal. Eu amo o Natal, amo essa época do ano, é a época que Jesus mais se aproxima da terra, traz, né? Muitas pessoas falam assim, eu fico triste no Natal, talvez a gente não saiba lidar com essa energia que é Jesus, e aí talvez a gente fique pensando assim, caramba, tanta coisa que eu ainda não fiz, tanta coisa que eu tenho para fazer, mas olha, não fiquem tristes não, pensem nas coisas boas, pensem que Jesus, ele renasce a cada ano mais forte com a gente, apesar de todas as tentativas do mal de tirar Jesus da face da terra, Jesus só se fortalece, só cresce, o cristianismo só avança. Então a gente tem muito que comemorar e esse Natal a gente também vai ter muito que comemorar e agradecer. E isso a gente tem que curtir cada dia, cada momento disso. Não, Hernani? Eu tô sozinho lá no Facebook, ninguém entrou ainda. Ninguém entrou ainda? Você tira férias, o pessoal some. O pessoal some porque eles acham que vai ter só você? Deve estar todo mundo na praia hoje. Olha, sobre o que a gente vai falar hoje? Vamos falar do capítulo 119, Fortaleza, do Vinha de Luz. E é interessante porque a gente, quando vai chegando o final do ano, eu costumo dizer uma coisa assim, por que o ano ele tem que terminar para recomeçar? Porque é muito difícil para a gente ir continuar sem pausa. Então, por isso que a gente tem férias, por isso que o ano letivo reinicia, por isso que a gente precisa trabalhar com metas, a gente precisa... eu passei por essa meta, eu passei por essa etapa. E terminar o ano para recomeçar é um fôlego novo, de você repensar o que você fez, de você pensar novas propostas para o ano seguinte. Então, tudo isso é como se fosse combustível para a alma também, né? Então esse o final de ano todo, embora às vezes seja muito corrido, embora a gente às vezes se sinta muito exausto, cansado, achando que, caramba, o ano foi difícil, com medo, porque muita gente tem medo do ano que se inicia, né? Achando que, ano que vem será que vai estar pior? Então é o momento da gente pegar tudo isso e transformar essa dor em esperança. Em pensar assim, puxa vida, mais uma oportunidade de encerrar um ano, mais uma oportunidade de recomeçar um ano. É a hora da gente realmente se agarrar aos ensinamentos de Jesus, às promessas do Cristo, da renovação e batalhar também pela nossa renovação, não esperar a renovação de fora para dentro. E aquilo que você não consegue fazer, aquilo que está fora do seu alcance, você entrega para Deus. Eu costumo dizer assim, tem gente que quer resolver algumas coisas do mundo, do planeta, do país, da comunidade, do prédio, da família. Aquilo que você não consegue, que não está no seu alcance, que não depende de você, depende de Deus. Então faz a tua parte e entrega para Deus, que todo esse aprendizado vai se transformar em fortaleza. É sobre isso que Paulo de Tarso vai falar hoje. Então vamos a palavras do mestre. Palavras do mestre. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso próprio Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança.
E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Lindo isso, né? E aí, Hernani? Eu acho interessante, né? Porque eu volto ao passado, né? Eu fui católico, fiz primeira comunhão, né? Acompanhava as liturgias da igreja e li essas cartas de Paulo. Eu lembro de alguma delas, essa é uma, sobre perseverança, né? Sobre as tribulações te fortalecerem, mas não ficava sempre uma lacuna, né? Porque se a vida fosse uma só, aquele que vem com uma prova muito difícil, às vezes um desencarne prematuro, perder um filho, uma família, nascer num lugar onde tem guerra, nascer numa comunidade onde tem tráfico ou uma violência muito grande, não seria justo em relação às outras pessoas. Por que algumas pessoas têm tribulações tão graves ao ponto dela desencarnar cedo, perder a vida cedo, ter um problema tão grave que ela não consegue nem viver, e outras não? Então isso fica muito difícil de se compreender, de entender, se não tiver a reencarnação. Com a reencarnação, todas essas tribulações são provas que você passa pelas necessidades que você próprio criou em vidas passadas ou nessa própria vida, e que você sai fortalecido no espírito. Na realidade, o seu espírito sai experiente, fortalecido, sabendo o que deve ser feito, certo ou errado, porque o futuro vai te cobrar isso. Então a reencarnação, ela complementa essas passagens onde você fala de tribulações, de problemas, de gravidade, de dificuldades que você vive em cada uma das encarnações. E para complementar mais ainda, são as obras de André Luiz, porque você vê como os espíritos desencarnam, como são socorridos, como se prepara uma nova encarnação, o que é a programação reencarnatória, né, o que você vai viver em cada uma dessas experiências. Quer dizer, o que sai fortalecido, de fato, é o espírito. Essas mazelas que nós trazemos, as dificuldades que encarnamos, a pessoa nasce com um defeito, com um problema, um desencarne prematuro, né, uma zona de guerra, uma situação muito difícil, o espírito ele sai fortalecido, experiente, sabendo o que é certo e o que é errado, o que deveria ser feito ou não. Estuda, programa, prepara uma nova encarnação. Então, quando a gente vê uma passagem como essa, e fica na dúvida do dia a dia, porque imagina quem está na Palestina hoje, imagina quem estava na situação de Israel quando foi invadido pelo Hamas, imagina quem está na Ucrânia, ou quem é um russo tendo que lutar, né, praticamente obrigado dentro de uma guerra que muitas vezes ele nem concorda, lutando contra outros russos que moravam na Ucrânia. Olha que loucura é. Então, o fortalecimento do espírito é que se justifica em cima do que Paulo falou. O que mais me encanta é ver que Paulo não era um reencarnacionista, obviamente, naquela época, né? Pouquíssimos falaram ou tentaram falar da reencarnação, no Evangelho mesmo, só Nicodemos, mas a gente sabe que os essênios já tinham esse conhecimento, mas mesmo assim ele tinha essa compreensão, que as tribulações, né, os problemas, fortalecem o espírito, mesmo que não seja naquela encarnação. Você sai fortalecido e preparado para a próxima. Você precisa passar por essas situações para a sua evolução espiritual. Vamos lá, eu peguei algumas, o texto é curtinho, mas eu peguei umas coisas que eu achei muito interessantes para a gente discutir aqui. Primeiro ele diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo fala. Ele já tinha Deus. Nossos irmãos judeus, eles já tinham Deus. Só que o que ele diz aqui é que Jesus traz a paz com Deus. Vocês pararam para pensar o quanto isso é importante, o quanto isso é bonito? Nós tínhamos um Deus que a gente temia severamente, que ele nos castigava na primeira, na segunda, na terceira, na quinta geração, tanto que quando uma vez perguntaram para Jesus, né, esse homem é surdo, mudo de nascença, quem foi que pecou? Foi o pai ou foi a mãe? Porque achava que as gerações pagavam pelas culpas dos ancestrais. Não entendia a reencarnação. Não entendia a reencarnação. Então, Paulo diz que Jesus traz para a gente a paz com Deus. O que é a paz com Deus? É trazer no coração que Deus, Ele é amor, Ele é paz. É acalmar o nosso coração em relação ao nosso Criador. É como se você tivesse, por exemplo, sido criado por um pai
que era bruto, que era violento e que você temia, mas é o seu pai. E aí, de repente, você descobre que ele não é seu pai e você encontra um pai que é amoroso, que até entende quando você erra, te bota de castigo, te chama a atenção, mas porque é melhor para você, te explica o motivo de estar fazendo aquilo. Então, a gente começa a trabalhar a paz no nosso coração, porque a gente sabe que o que vem desse pai não é uma coisa ruim. Se está vindo desse pai, não pode ser uma coisa ruim, tem que ser uma coisa boa. Então, essa é o primeiro ponto da paz com Deus que Paulo fala. Aí ele diz assim, por meio de quem obtivemos a fé, pela graça na qual estamos firmes, ou seja, Jesus, ele nos deu a paz com Deus e nos deu a fé, porque ele fala pra gente assim, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, diria-te de uma montanha, afasta-te daqui para ali. Gente, vocês têm ideia do tamanho disso? Primeiro porque ele compara ao tamanho de mostarda, né, que é uma semente pequena, mas ele compara a fé grão de mostarda. A fé no grão de mostarda a movimentar uma montanha. Ele diz assim, vós sois deuses e para vós nada seria impossível. Ou seja, nós temos um poder interior tão forte, porque somos filhos de Deus, um poder de manipular os fluidos, de manipular a cura, de ser co-criador do universo. O que é ser co-criador do universo? Não da maneira como se vende, né? Eu não estou falando, né, de coach, não que eu não respeite, mas eu não estou falando isso porque eu não misturo isso com religião. Eu estou dizendo no sentido de que você pode ajudar a Deus a criar um universo melhor. Na realidade, você é a ação divina no dia a dia. Sim, o espírito, quanto mais elevado, mais ação ele tem. Deus age através de nós, né? Sempre age através de nós. Jesus então, é um enviado de Deus. E nós podemos, não só com os nossos atos, mas também com os nossos pensamentos, mudar a vida de alguém. Quando você começa a mentalizar uma pessoa que você acha que ela está perdida, que você acha que ela está indo para o mau caminho, que você já conversou e que você não consegue, e você começa a manipular fluidos em benefício daquela pessoa. É muito importante vocês entenderem o seguinte, a manipulação de fluidos, ela existe, e ela é utilizada desde que o mundo é mundo. E ela é utilizada por encarnados e por desencarnados. Então, quando você fala de obsessão, você diz assim, porque eu estou muito obsidiada. Você pode estar sendo obsidiada por um encarnado, por um desencarnado ou por você mesmo, que é a auto-obsessão. Às vezes você mesmo se boicota, você é quem está se obsidiando. E essa manipulação, ela existe. Quando você fala assim, acho que eu não vou conseguir, você já está dando ali a insegurança para o teu organismo, para o universo. O universo, ele conspira a favor de você. É só você andar numa linha reta, em cima de alguma coisa, e começar a pensar que vai cair, você pisa cai. Na hora. Se você tiver certeza e olhar para frente que não vai cair, você vai embora. Dificilmente você cai. Então, quando a gente começa a pensar nessa fé que Jesus nos trouxe, olha só, vós sois deuses. A gente pensa assim, tá tudo uma droga, eu tô desesperançoso, eu tô chateado, as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, e isso está me desmotivando, e eu tô acordando sem vontade de viver. Aí você está se entregando. A mensagem que você está mandando para o universo é essa. A mensagem que você está dando para o universo é que você é um fracassado, que você é um falido, que você não acredita mais na bondade do planeta. Então, muda isso. Vira essa chave. Fala assim, olha, Senhor, as provas estão difíceis, estão dolorosas, mas eu tenho o meu coração, a fé de que o que vem de Deus é bom. Então, se Deus está me colocando perto de pessoas difíceis, é porque eu preciso trabalhar o convívio com essas pessoas. E aquelas que eu não consegui trabalhar, aquelas que eu não estou conseguindo superar, aquelas que me magoam, eu vou entregar na mão do Senhor. Olha, a gente em época de Natal, tem gente que não vê parente a vida o ano todo, mas no Natal tem a grande reunião, né? E aí tem os memes, né? Eu recebi, agora é aberta a temporada de eu receber um feliz 2024 de gente que me infernizou o ano todo de 2023. Eu li esse, eu ri horrores. Me inferniza o ano todo para me desejar um feliz ano novo.
se não participasse da minha vida, já ia me fazer feliz, né? Então, em alguns momentos, né, a gente sabe, né, quando a pessoa pode estar desejando porque todo mundo deseja, ou talvez pega isso e transforma num desejo verdadeiro. Sabe como? Você fala assim, poxa, essa pessoa, ela pode não estar dando, ela pode estar me dando o que ela pode. Mas ela está me desejando alguma coisa. E eu realmente... Então ela está lembrando de mim. Eu vou pegar isso como Tem um lado positivo e negativo. O positivo ela está lembrando. O negativo é que ela está lembrando vai continuar te infernizando. Eu vou pegar isso e vou transformar isso numa coisa boa. Ela me desejou e eu vou fazer uma oração para que ela receba muita paz, muita bênção. Para que quando eu não conseguir lidar com ela, que Jesus me ilumine, para que eu não me magoe, para que eu possa... E vai trabalhando isso em você. Você vai passar, vai se reunir com a família. Aí tem sempre os problemas de família e normalmente os problemas, eu não estou falando dos problemas mais graves, das grandes traições, não estou falando dos desentendimentos banais que acabam, às vezes, iniciando grandes tragédias no futuro. Mas às vezes você já sabe, né? Uma cunhada folgada, é a sogra que você não se dá, é aquele cunhado que sempre vem com uma brincadeira que você não gosta. Tem sempre um negócio desse. Então o que você faz? Você faz o raio-x dos natais passados, pensa, né, em tudo aquilo que deu errado e diz assim, olha, quando ele vier com essa brincadeira, eu não vou ligar, eu vou entender que é o melhor que ele pode dar, e vai trabalhando a tua mente para que você chegue num ambiente amigável, que você seja uma pessoa amigável. Se na verdade for ao contrário, porque às vezes a gente acha que o problema é o outro, às vezes é a gente que é o problema. A gente acha assim, eu não falei nada demais, ele se magoou. O que foi o nada demais que eu falei? Pode não ser nada demais para mim, mas eu não vou falar de novo, eu não vou fazer esse tipo de brincadeira. Então, não vai armado, porque tem gente que já vai armado. Esse ano eu vou assim, eu vou assado. Não vai armado, vai de coração aberto. Tem aquele parente que não lava um copo, que larga tudo sujo, que não ajuda em nada. Aí você já chega e diz assim, me dá que eu lavo. Não vai cair a sua mão. Não traz a bebida, não traz a comida. Sabe, já leva por ela, já fala assim, vai dividir, tem gente que pede para levar o arroz, né? Esses dias, a pessoa não tem... Se for um arroz bem feito, até... Eu vou levar um arroz. E você sabe que é uma pessoa que pode levar uma coisa mais elaborada, você fala, não precisa levar nada não, vem em paz, o que tem aqui tem suficiente. Não espere do outro aquilo que o outro não tem para te dar. Mas dê você o máximo do que você pode dar. Porque a felicidade está em nós nos superarmos. Superar a você mesmo. Emmanuel dizia que você é o seu maior amigo ou o seu maior inimigo. Porque só você pode levar você aonde você quer. O outro não pode te impedir de evoluir. Mas você pode se impedir. Então, o outro não pode te impedir de alcançar nenhum objetivo na sua vida, nenhum, seja ele material, seja ele espiritual. Mas ele está me passando a perna. Se você se esforçar e for merecedor, Deus vai te dar uma outra oportunidade com outra pessoa e aquilo que você perdeu não era o melhor para você. Agora, ninguém pode fazer mal a você, além de você. Se fez parte da prova, faz parte do aprendizado, é a fortaleza que Paulo está dizendo. E aí ele diz assim... Ele completa assim pra gente. Ele fala da esperança, ele fala da glória de Deus e diz, não só isso, mas também glorificamos as tribulações. Então ele glorifica todas as dificuldades, porque da dificuldade vem a perseverança, que no caso de Emmanuel ele chama da dificuldade vem a fortaleza, da perseverança vem o caráter aprovado, do caráter aprovado a esperança. Então olha só, no meio da dificuldade, eu vou perseverar, eu vou ser fiel a Deus, eu vou ser fiel a Jesus, eu vou ser fiel às minhas convicções. Eu não vou, tá todo mundo fazendo errado, então eu vou fazer errado também. Porque o errado agora virou certo? Não. O errado, ele continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. E o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo certo. É o seu dizer sim, sim, não, não. Quando você não abre mão dos seus princípios, quando você se mantém, vai aprovar uma lei qualquer a favor de uma coisa que a gente sabe que está errado. Não faça. Não faça, porque mesmo que seja legal, no sentido de estar dentro da lei, é você
que responde Você que vai responder ao pai individualmente. espiritual individualmente. Então, não faça. Porque se entrar uma lei, como tem leis em países, né, de que você pode apedrejar uma mulher, por exemplo, é permitido. Vai você apedrejar uma mulher, para você ver o que vai te acontecer. Em muitos países o aborto é liberado. O aborto, ele pode ser legal, mas ele vai continuar sendo um crime perante os olhos de Deus. Na hora que você estiver desencarnando, chegar do outro lado de lá, todas as consequências vão acontecer. Então, nunca você tem a sua consciência, o seu compromisso não é com o outro, com a lei, com o país, é com Deus. A sua individualidade, é você que vai responder depois. Então, se todo mundo falar para você, você pode fumar, pode beber, pode usar droga, aqui é permitido. Eu tenho um amigo que ele nunca usou drogas. E aí ele foi para a Holanda e falou assim, lá eu experimentei, porque é permitido, eu só faço o que é permitido. Aí eu falei assim, você já pensou que você podia ter alguma deficiência? Porque a gente sabe que... Sequelado, né? A gente sabe que algumas pessoas, tanto que Freud, ele não acreditava nas pessoas que ficavam viciadas em cocaína, porque ele injetava nele mesmo, como estudo, e ele não ficava viciado, ele não se viciava. E ele achava que as pessoas estavam inventando, porque geneticamente você pode ter vindo com alguma deficiência que era justamente para você vencer essa barreira, alguma coisa que pode te levar. Tem gente que bebe e não fica alcoólatra. Tem gente que fuma maconha uma vez e sequela. Tem gente que uma vez utilizando já começa a ter dificuldades e acaba não conseguindo voltar e acaba, né? Então, eu falo, você correu um risco muito grande porque você achou, eu estou num país que é permitido, então tá tudo bem porque é permitido. Não é permitido. Por quê? Porque você pode se prejudicar muito. Não interessa que o país liberou. O que interessa é você fazer o que é melhor para você como individualidade. Né? Então, nas tribulações, o que você tem que perseverar diante daquilo que você tem que ser? Ser reto de acordo com as suas virtudes. Algumas coisas você vai errar, vai. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui está dizendo que não erra, não é nada disso. É você errar sempre buscando acertar. É você pensar assim, caramba, eu não devia ter dado aquela resposta. Olha, eu vou falar de mim, não vou nem dizer o que eu fiz, porque vou só me confessar, né? Eu fiz uma postagem, num dia que eu estava mais irritada, eu fiz uma postagem, sabe? E depois as pessoas adoraram, porque foi uma postagem inteligente, mas eu achei um pouco cruel. Mas aí as pessoas adoraram, começaram a repostar, aquilo começou a me deixar tão angustiada. Eu falei, gente, eu preciso tirar isso. Não é isso. É num momento que você você vai defender a dor do outro e você acaba causando um sentimento de mais raiva, porque... Se você responde no momento que você está com raiva, né? Tipo, é isso mesmo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você para, caramba, não é isso, não é nada disso. Só que você vai inspirar pessoas a uma agressividade e elas não vão ter o momento que você teve da reflexão. Olha o risco das redes sociais. Porque você pode disseminar uma raiva, um ódio, né, de uma forma e a pessoa não ter a reflexão e ela, a ideia foi de fulano, a ideia foi sua, a ideia foi minha. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, redobrar o cuidado, evitar falar do mal, evitar falar de coisas ruins, né? E lembrar que as tribulações, elas existem para nos fortalecer. Depois das tempestades, a natureza é abundante. Tudo acontece para que a gente se fortaleça, para que a gente mude, para que a gente cresça como pessoa, cresça como indivíduo, cresça como espírito. Cresça como espírito. Se você pegar um casulo da borboleta que está tentando sair e falar, ai, coitadinha, olha o sacrifício que ela está fazendo, vai lá e cortar o casulo, ela não vai voar. Ela morre. Porque esse sacrifício faz com que ela fortaleça as suas asas e é o que vai fazer ela voar. Então é isso que a gente faz pelos filhos. Ajudá-los em tudo, mas deixar que eles se fortaleçam, que eles saiam desse casulo. E lembrar, né, que as tribulações causam a perseverança, causam o fortalecimento. Não sai daí, foi rápido hoje, né? Não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.
Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre as tribulações. O que são tribulações? Paulo diz que a gente precisa glorificar as tribulações, porque as tribulações produzem fortaleza. Ele vem nos ensinar que mesmo nas nossas dificuldades, devemos agradecer a Deus, não pela dor, não pelo sacrifício, mas pela oportunidade de aperfeiçoamento. Eu sei que é difícil. Parece que a gente fica assim, caramba, eu vou agradecer a Deus porque tá dando tudo errado. Não pode, né? Eu vou agradecer a Deus. Não, você vai agradecer a Deus porque apesar de estar dando tudo errado, você tem força, coragem, Deus vai te dar o suporte, você vai sair melhor dessa batalha do que você entrou. Apesar de, né? Muitas tribulações você consegue resolver. As provas, nós estamos num planeta, em um momento de encarnação, todos nós encarnados no mundo hoje, de provas e expiações. A prova não quer dizer que você vai ficar reprovado. A prova é uma coisa ruim na escola, é difícil de fazer. A maioria das pessoas detesta fazer prova, óbvio. Você tem uma pressão enorme, tem que estudar, tem que se preparar. Não deixa de ser uma tribulação, mas se você tira uma nota boa e consegue passar de ano com aquela nota, se você passa numa prova de um concurso, na prova de um emprego, numa certificação, então aquilo pode se tornar uma coisa boa, mas não deixa de ser uma tribulação. Ninguém gosta de passar por prova. Eu não conheço, a maioria das pessoas tem. Nossa, fazer prova é horrível. Fazer prova é horrível, mas é uma tribulação que você passa, pode passar ou não com uma nota boa. A expiação não. A expiação é você pagar a dívida que você tem. Pagar a dívida ninguém gosta. Não, olha, agora eu fico feliz quando eu pago a dívida, sinal que eu tive como pagar uma dívida. E mas não é bom. Você preferia ficar com dinheirinho e não ter a dívida. Não ter a dívida é uma coisa. Agora, não conseguir ficar com a dívida e não pagar é pior. É pior ainda. É pior. Então, acho que a expiação é uma coisa boa. Não ter a dívida, não tem que fazer a dívida, não tem que contrair, né? Então, eu gosto de pagar a dívida. Eu gosto muito. Alice Vasconcelos, da Praça da Bandeira. Boa tarde, casal amigo maravilhoso, um aprendizado cheio de ternura, sempre é Jesus presente. Obrigado, querida, que Jesus te abençoe. Sônia Maria do Rio Comprido. Boa tarde, casal 20, amo muito vocês. O nome do filho na irradiação. Sônia, você está falando aqui que ele foi demitido e ele ia fazer a hérnia. Isso não tem nada a ver com o espiritismo, mas eu sou contadora, eu vou só te dar uma ajuda, uma dica, se aqui que é importante. Ele ia fazer uma cirurgia pelo plano e foi desligado para não fazer a cirurgia. Ele tem o direito de avisar no emprego que ele quer manter o plano, nem que seja por conta própria, pelo mesmo valor que normalmente é subsidiado. E aí o plano de saúde tem que manter para pelo menos dar tempo dele fazer a cirurgia e aí depois, né, ele abre mão ou não, enfim. É só uma dica que às vezes a pessoa não sabe que tem o direito dela manter o plano. Então, dá uma ligadinha e vê se... às vezes com o valor mesmo da rescisão ele consegue pagar 1, 2 meses de plano e aí ele faz a cirurgia dele, tá bom? E eu já estou colocando na irradiação. Boa tarde, amigos. As irradiações já coloquei. Aí ela põe assim: muitíssima gratidão pelas graças alcançadas também por vossas orações. Eu achei tão lindo, né? Muita gente pedindo prece também aqui no eu Facebook. gosto quando vocês trazem o retorno, né, de que foram agraciados. É muito legal. Tércia Moreno de Nilópolis. Eu sou nilopolitana, Tércia. Eu nasci em Nilópolis. Eu sou beija-flor. Ao assistir o programa de hoje à tarde, estou aqui refletindo por que ainda caímos nos erros de outrora, recalcitrando e deixando o medo paralisar as minhas ações. Quando passo por um irmão caído, alcoolizado ou em uso de outros tipos de substância, quero ajudar, mas tenho medo e receio de estender a mão. Fico me culpando depois, achando que posso estar agravando o estado de condições desse irmão ou dar dinheiro. Pergunto o que fazer nesses casos. Sei que a minha idade não é desculpa para não fazer o que é certo. Sofro com isso, desculpe os meus abafos, meus irmãos.
Então vamos lá, Tércia, primeiro, eu acho que a sua integridade física, ela é sempre... Está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar e é mais importante. Se você não se sente seguro, inclusive a evolução do planeta ela se dá e o exílio se dá porque muitas pessoas começam a parar de fazer a caridade com medo, por autoproteção, né? Mas isso não significa que a sua caridade vai esfriar. Tava lá, né? A caridade de muitos se esfria, não é esfriar. Quando a gente não pode fazer nada, a gente pode fazer uma oração que é muito mais do que qualquer dinheiro que você vai dar. Muito pelo contrário, eu nem sou a favor de dar dinheiro. Difícil, raríssimas vezes na minha vida eu dei dinheiro nas ruas. Não dou. Se você se identifica com os drogados, com esse tipo de problema, você pode ajudar uma instituição que os acolha. Ou participar dessa instituição, que tem muitas... Então, é uma maneira de você ajudar indiretamente aquele que está lá, né? Então, isso é... A participação é muito mais importante do que o dinheiro, até porque o dinheiro você não sabe como vai ser utilizado. Sim, mas às vezes, né, é muito melhor com... E essa questão da integridade física, ela é tão complexa que nós temos ela em muitas vezes no Evangelho, com o próprio Jesus. Jesus fica 33 anos entre nós. No momento que ele encarna lá na manjedoura, ao desencarne na cruz. 30 anos se preparando. Por que ele não se apresentou antes? Por que ele não se posicionou antes? Porque o risco era muito grande. O que ele tinha para apresentar era tão novo, tão inovador, e é até hoje, que muita gente combate Jesus. Imagina na época o que ele era considerado. E as tentações de Jesus são sobre isso, de como ele ia fazer o ministério público dele, como ele ia se apresentar. Né? E o demônio fala para ele, né? O diabo fala para ele, né? Por que você não se apresenta e encara de frente todos? Porque na realidade os anjos vão te carregar pela mão, está escrito nas escrituras. E aí ele fala, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque ele não precisava, ele não queria se expor ao ponto de desencarnar antes do ministério público estar implementado, de nós podermos conhecer o que ele trouxe de mensagem, que é o evangelho dele. E a nossa vida também. Se você colocar o seu fluido vital em risco, se você se expor ao risco, você pode abreviar a sua vida e aí você passa a não ser uma completista. Os espíritas se preocupam muito com isso. Bezerra, inclusive, quando desencarna, ele está preocupado para saber. André Luiz relata isso. Será que você completou o tempo de vida que você tinha? Todo o tempo que você recebeu de fluido? Então, se expor ao risco não é a melhor forma. A melhor forma é você se precaver, a sua integridade, e trabalhar dentro do possível dessa integridade para o bem comum, para a evolução. E eu acho que uma coisa muito interessante é a gente ter certeza absoluta de que são filhos de Deus, né? A responsabilidade não é sua, você vai fazer o que você pode, o que você não pode, entrega ao Pai. Essa culpa, né, de eu não consigo, eu não estou ajudando... A não ser que você esteja incentivando, né? Tem pessoas que fazem tráfico de drogas, incentivam, vão para a mídia. Aí a responsabilidade dessas pessoas é imensa. Às vezes eu vejo os debates na televisão e as pessoas defendendo a liberação das drogas, o consumo, incentivando o consumo, você não tem a menor noção do que ele vai passar. Do que ele está se comprometendo, né, diante da lei divina. A única coisa que eu posso fazer por ele é se ele vier na mesa mediúnica depois... Socorrê-lo. Elizabeth Rezende, eu queria te mandar um abraço, um Feliz Natal. Todo mundo que você pediu, eu coloquei na irradiação. Gente, eu esqueci de pedir, dá um pulinho no YouTube se você puder, dá o seu like, dá um pulinho no Facebook, na página do Quintas do Evangelho, curte, compartilha, porque isso realmente é importante pra gente, tá bom? Pra gente, pra rádio, pra todo mundo. Ditinha Morena, eu sempre mando as fotinhas que ela manda pra mim, eu mando depois e guardo. Obrigada, Ditinha, um beijo grande pra você. Perguntas não tem, né? Não, perguntas já tivemos uma hoje, né? Eu queria mandar um abraço pro Pedro Luiz do Valqueire, na escuta, gostando muito do programa. Luiz, nosso poeta da Ilha do Governador, Natal, com Papai Noel, eu entendo que milhões de pessoas continuam crianças por toda a vida. Eu sou uma. Não vai falar mal do Papai Noel. Não pode. Eu sou do time de Jesus acima de qualquer coisa, mas eu adoro tudo de Natal.
E não pode falar mal nem das renas, porque eu gosto de ver Não- tudo que é essa história dos animais na televisão, Não né, pode falar Iris? mal, não Tudo pode. que passa de animal eu quero ver. A Hernani Então- é com as renas, eu sou com o Papai Então Noel. não pode falar mal da Chega a rena. ser bonito, mas elas jamais crescem, pois crescem em idade, mas nunca em mentalidade, pois a psicologia delas permanece pueril, imatura, estão sempre precisando de amor, pois estão ansiando por ele como por comida. Eu acho que é muito relativo, porque a gente anseia por amor, né? Mas o ser humano, ele traz uma necessidade muito grande de ser amado, de ser reconhecido. Trabalhar isso no psicológico das crianças é importante. O que eu acho importante é você sempre trazer para as crianças o que é Jesus, o que é Natal, a renovação, né? E falar, olha, tudo mais aqui é bonito, é legal, é divertido, mas não é o mais importante. Então, nesse aspecto, Luiz, concordo com você. Quem é esse cara que nasceu, Sim, o que ele fez o que pelo ele planeta, fez. quem ele é, o nosso Exatamente. governador, as mensagens dele, os milagres que ele fez, porque os milagres, eles impactam muito as crianças, né? Sim, sim. Tânia Regina, boa tarde, amigos queridos. Prazer inenarrável ver vocês. Ai, meu Deus, beijo grande. Regina Oliveira, boa tarde, queridos irmãos. Muita saúde, muita paz. Lúcia Helena de Souza, Portugal. Nossa, estou muito feliz. Te achei no YouTube. Bênçãos, gratidão. Vocês moram no meu coração. Ela é de Niterói. Beijo grande, Lúcia. Valdec Boaventura, dei o like 20. Eu sou de Realengo. Iris não moro aqui, mas... Não moro aqui, não. Porém, o casal pode fazer estudo na casa que frequento. Centro Espírita Luz e Amor. Abraço a todos. Sim, sim. Vai ser um prazer. Vamos ver a agenda de 2024, que já tá bombando, Convida né? a Iris. O Hernani quero leva. ver. Eu falo que o Hernani tem que me levar. Ele é meu Eu médium levo. de transporte. Isso eu levo. O amor sempre vence. Sou o 30, já compartilhei, casal cheio de ternura. Gosto de ouvi-los quando falam de Paulo ou de Jesus. Alice Vasconcelos. Fernando Carlos de Paula. Boa tarde aos programadores e a todos os ouvintes. Fernando Natal, Rio Grande do Norte. Caramba, o mundo inteiro. Ai, é tão gostoso isso, né? É. Gente, eu amo Natal. Hamilton Veloso, boa tarde. Eu me agarro às promessas do nosso amado Jesus, mas as coisas se repetem como se fosse um disco arranhado. Politicamente vem acontecendo de novo, como há 2000 anos. Serão os mesmos. E aí, Hernani? A pergunta é para você. Estão lá no plano espiritual esperando para voltar, tudo do mesmo clã. Clã dos políticos. Aí eles vêm. Acho que não é o mesmo espírito, porque eles desencarnam com tanto problema e mas aprendem. é da mesma falange. Mas é da mesma falange. Carmen Rocha, abraços fraternos para você, Iris Hernani. Boa tarde, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Rosenilda Barroso, boa tarde, queridos. As vibrações eu já coloquei. Rogéria Tavares, vamos dar o like, galera. Ana Pereira Campos Araújo, vamos dar o like porque está muito bom. Ai, que bom. Leide Gomes, olha, gente, eu adorei essa mensagem que eu vou falar para vocês da Leide. Boa tarde, casal 20. Foi tudo bem com a apresentação do meu TCC. Vocês lembram que ela estava assistindo a gente para ir fazer o TCC? Consegui minha formação em pedagogia aos 70 anos. Adoro o casal. Gente, parabéns. Você vai ajudar muita gente. Isso é a prova de que a gente sempre pode começar um projeto, terminar um projeto. Enquanto a gente está vivo, está pulsando. Pode ser com 70, com 80, com 90. Não interessa. E levar o espiritismo para a educação, né? A base Imagina espírita. que coisa linda. Comece, porque a gente está aqui, nós somos imortais. Eu achei lindo isso. Márcio Andrade, boa tarde ao casal. Daniele Batista, esse programa é para mim. Estou vivendo tudo isso que você está falando, aos desafios com familiares, estou me esforçando na benevolência. Então, Daniele, pensa nisso. Você vai para todas as reuniões pensando o que você pode fazer de melhor. E como não se magoar com o que vier de pior. Se você for nesse lema, eu garanto que você vai resolver. Eu sempre digo, né, olhando a experiência de mesa mediúnica, as obras espíritas, principalmente de André Luiz, as provas estão na vida, as expiações na família. A maioria das suas expiações estão na família. Não se iluda, é assim que funciona. Mas lembra o que eu falei, pagar a dívida é bom, gente. Para com esse negócio de que não gosta de pagar a dívida. Pagar a dívida é bom, é sinal que você teve dinheiro para pagar. Então, abençoado seja. O pior é ficar com a dívida. Então, se a expiação veio na família, bora pagar a dívida. Eu prefiro não ter dívida. Mas não ter é uma opção para frente, não para trás. Para né? trás, se você... Para não ter dívida, se você está trás, tendo problema, que você tem dívida.
Marilene Melciades, boa tarde, amigos queridos, ouvindo e compartilhando. Humberto Campos Chaves, boa tarde, família rádio. Paz e luz a todos. O nome na irradiação eu já coloquei, Humberto. Ariete, como é bom ouvir a mesma coisa que eu penso. Errado é errado, certo é certo. Casal amado, obrigado por tudo. Paz e bem a todos. Direto de Brasília, Distrito Federal. Ela tá lá no meio dos políticos. Vê se passa essa máxima aí pro pessoal de Brasília, né? Seria ótimo. Marcelo Mendonça Lins. Boa tarde, família MAP. Então devemos ficar tipo alienados? Não ligar televisão para saber do tempo, da economia, como anda? Até que ponto... Peraí que eu me perdi, fui mexer aqui. Até que ponto é a televisão... nos prejudica. Vamos lá, Marcelo, agora eu vou te falar, cada caso um caso. Cada um tem uma opinião aqui também. Aqui também, lá em casa também tem. O que acontece é o seguinte, depende de como você lida com as notícias. Se você consegue sublimar aquilo que te incomoda, se você consegue fazer uma oração, pensar, conseguir pegar o que é importante, mas não se envenenar, não enlouquecer, não ficar... Porque você fala assim, eu vi um assalto, eu vi agora ninguém mais sai na rua. Eu estou muito revoltado. Isso não vai te fazer bem. Então, se não está te fazendo bem, eu prefiro que você realmente seja um alienado. Você pega alguém que não se aliene, no caso eu peço ao Hernani, o que está acontecendo aí? Porque eu não posso ver. Hernani, o que está acontecendo? Pega alguém e diz assim, olha, tem alguma coisa importante que eu tenho que saber? Eu, no meu caso, quando se trata de... Eu tenho que saber muito dos tributos, das legislações, eu não posso me alienar, eu tenho que exigir. Mas de violência, eu realmente prefiro não saber. Eu prefiro não saber, porque senão eu prefiro elevar meu pensamento, pensar em Jesus e dar tudo certo. Adoro isso. Mas tem gente, a minha sócia, por exemplo, ela olha tudo, faz uma oração, ela fica bem, dá tudo certo. É cada caso um caso, né? O Hernani gosta de saber de tudo. Tudo. E ele fica assim, não interessa que tá tudo ruim, vai melhorar, porque primeiro piora para depois melhorar. Não interessa, então ele tem... Às vezes eu fico assim... invejando, embora inveja seja uma coisa ruim, a tranquilidade dele. Sou espírita. É espírita, é mais espírita do que eu, ele diz isso. Eu salvei a alma dele porque eu levei ele para o espiritismo, mas eu acho que ele se dedicou mais no final, porque ele tem uma tranquilidade, no sentido de que vai dar tudo certo no final, mesmo que ele está no Vale das Sombras, maior até do que a minha. Mas aí eu pego Jesus e digo assim, caramba, é isso. Olha, sem Jesus na minha vida, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não seria nada, 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 nada. Como eu tenho Jesus na minha vida, aí eu consigo passar por tudo. Eu sempre pego os piores exemplos, né? A gente vê, André Luiz desencarnou, cheio de problema, com vício, doença, foi pro umbral, olha o que ele é hoje. Diz Geraldinho que Chico e Bezerra de Menezes estavam numa guerra nuclear em Capela. Olha o que eles são hoje. Então o que pode acontecer? Nada, né? Nada. É isso. O destino é, isso que seremos tá Bezerra aqui, de Menezes, olha, seremos Chico, eu sou esposa. seremos André Luiz. Isso que ele está falando aqui é ele. Ele é assim, ele é assim. Quando tá tudo ruim, eu falo, olha... Eu não. A diferença aqui no casal pra mim, eu confio muito em Deus, em Jesus. Eu tenho um amor, assim, incondicional. E aí eu faço a minha oração, é isso. Jesus vai prover, vai resolver. A tranquilidade dele é racional. A tranquilidade... É a lei de progresso. É a lei de progresso, é racional. Um é a razão, o outro é o coração. E aí a gente vai, né? Tudo vai acabar, tudo vai passar, todo mundo vai evoluir. A pior pessoa que você conhece no planeta vai ser um Jesus um dia. Gente, então, eu vou contar relaxa. uma coisa pra vocês, pra vocês rirem um pouco. Olha, não falamos nem de Emmanuel, um monte de mensagem. Uma vez ele estava dando uma palestra e eu estava na plateia. E ele estava contando uma história que estava todo mundo em volta de uma casca de banana. Acho que foi Arcos de São Bartolomeu até o livro. Bartolomeu. Que a mulher era muito boa, ela era médica para que ela não morresse, que Bezerra de Menezes foi... né, para fazer uma oração pedindo a Deus, né, que ela não morresse. Ele, gente, deu tudo certo. Ela morreu, mas deu tudo certo. Ficou todo mundo olhando. Desencarnou. Como deu tudo certo. Foi socorrida. Mas a visão é outra, né? Mas na hora eu ri de olhar para as pessoas, né? Porque estava todo mundo esperando que a história, no final, ela tinha sido salva. Mas ele não, deu tudo certo. Ela morreu e ficou muito bem. Obrigado. Não, esse livro ele é muito bom, é então, mileco, né? O Hernani é a razão. Olha, gente, tem um monte de mensagem. Eu queria mandar um beijo para todo mundo. Eu vou ler todas, mas eu acho que a gente não vai conseguir falar aqui no ar, porque eu preciso falar de Emmanuel, tá certo? Vamos lá a mensagem. Pega aí para mim, pessoal, que eu não tô conseguindo.
Fortaleza. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia menos dia surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmo. Julgam-se, então, perseguidos, abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas, que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criança sem a experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação de poder, ao alargamento do caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente marchando firme ao encontro aos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará, então, a esfera íntima conduzindo desde a terra a gloriosa ressurreição no plano espiritual. Escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. Ai daqueles que se deitarem sob a tempestade. Os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para um fundo abismo. Muito bonito. Muito bonito, né? Gente, a gente está no finalzinho. Deixa eu ver. Me dá só o Face, que a gente não falou de ninguém do Face. O Face está mais pedindo preces, tem pouco... Mas eu vou mandar um abraço para Elizabeth Coutinho, já deu meu like. Para Maria Fiuza, Valéria Lemoine. A gente está no finalzinho. Eu gosto sempre de terminar. Adoro falar tudo que vocês mandam aqui para mim. Tem cada mensagem linda. Eu vou ler todas elas. Marcelo Mendonça, ele pergunta por que bordão de espírita quer dizer que caranguejo no bolso. Isso não é visto como uma falta de estímulo para quem deseja aguardar. Da mesma forma, é quem diz que existem pessoas que barganham com Deus. Existem pessoas que barganham com Deus, né? É porque a gente começa a pensar, essa resposta, Marcelo, seria longa, mas a gente não tem como falar. O que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente precisa aprender que tem que dar o seu melhor. E muitas vezes o seu melhor não é o melhor do outro. Tem gente que doa com muita facilidade o dinheiro material, mas não consegue doar o perdão. Não consegue doar o bom relacionamento. A atenção. Não tem consegue paciência. Doar o tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um calendário para as crianças, que todo dia elas abrem e ganham um presentinho. E aí no presentinho, às vezes, é uma caixinha e ela abre alguma coisa que eu vou dar para elas, né? E tem dinheiro, tem um brinde número 1, e elas estão amando. Eu falei, olha, o brinde mais caro foi o que elas tiraram hoje, que é uma carona. Eu odeio levar pessoas de um lado para o outro, porque eu odeio dirigir. E aí elas falaram assim, uma carona, vó? Eu falei, olha, esse é o presente mais caro desse calendário. Muito mais fácil dar o dinheiro e se livrar delas. Muito mais fácil eu pagar o seu Uber, muito mais fácil, porque eu ter que levar e buscar em algum lugar. Então, assim, às vezes a gente não sabe o que é difícil para o outro, mas aquilo que é difícil para você é o que te torna maior. Cara, o que faz você crescer. E no fundo, aí eu vou dar de racional de novo, tudo isso só foi criado para você desenvolver o teu sentimento, de doar, de ajudar o outro, de pensar no outro. Você vê, né? André Luiz conta que lá em nosso lar, no plano espiritual, tem bônus hora. É igual um dinheiro nosso. Então, aquilo que você fez de bom, etc., vai contando para você e você vai usar aquilo como crédito para ser socorrido, para ser atendido. Olha que loucura. Não era para ser assim. Porque, na realidade, o plano espiritual universal, ele não existe dinheiro. Só existe sentimento. É um espírito criado para você evoluir moral, intelectualmente, desenvolver sentimento para isso. Agora, tudo que acontece aqui, dinheiro, poder, tempo, paciência, indulgência, caridade, é tudo para o seu desenvolvimento espiritual. É tudo para desenvolver o seu sentimento. São só as ferramentas, são só as moedas de troca para o seu desenvolvimento. No fundo, nada disso precisaria existir.
Acabou. Eu não sei o tamanho da sua dor, mas eu sei que você tem um Pai que é amor, poder, bondade. Eleva teu pensamento, aproveita que Jesus está próximo da terra. Ele se aproxima no Natal, os Espíritos nos dizem isso. E se une com esse sentimento de amor, de caridade, de perdão, que eu tenho certeza que Jesus vai passar na sua casa. Que Jesus te abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.